Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus. Quem está animado, diga glória a Deus. Amém. É assim que eu gosto, glória a Deus. Amados, estamos no 9º dia da campanha. Quantos já foram abençoados aqui? Palavras abençoadas, palavras remas, né? Diretamente para as nossas vidas. E essa noite, queridos, eu tenho certeza que não vai ser diferente, né? Hoje vamos ter aqui uma palavra internacional, vindo diretamente, brincadeira, de Sorocaba, né? Do interior de São Paulo, uma cidade maravilhosa, abençoada, e eu tenho certeza que Deus vai falar conosco tremendamente aqui nesse lugar, amém? E essa noite, quem vai estar nos abençoando é o nosso irmão Jefferson, conhecido como Jefão. Como vamos recebê-lo? Ele está com a sua esposa. Então, minha casa, sua casa, fiquem à vontade. Deus abençoe, meu querido. Deus abençoe. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Eu sou Flávia, né? Deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, sou Flávia, sou lá de Sorocaba. Nasci lá. O Jefferson, que era daqui, foi para lá. E já tem uns bons anos que eu entreguei a minha vida para Jesus, né? Eu entreguei minha vida com Jesus aos 18 anos, eu me batizei, e já tem uns bons, beirando, quase chegando, falta pouquinho, né? Uns 20 anos só de batizada aqui na Videira, né? Lá de Sorocaba. E nessa noite, amados, abre o seu coração. Eu creio que Deus vai usar a vida do meu esposo para estar falando com você. Prevaleça firme, né, nesse ano. Tem de bom ânimo, porque Deus vai trazer grandes vitórias na vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, igreja. A paz do Senhor. Amém. Quem está feliz com Jesus, diga amém. É um privilégio, uma honra de estar aqui nessa noite com os irmãos. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com os irmãos. Na verdade, quase que não pude estar aqui. Ontem pela manhã, ao levantar, não sei o que aconteceu, não sei o que deu, mas fiquei muito mal, doente. Passei o dia inteiro na cama, pra você ter ideia. E meu coração ardia, falei, puxa vida, vou ter que mandar uma mensagem lá para o pastor Miguel, falar que eu não vou. Vai saber Deus qual a outra oportunidade que eu vou ter. Né? E eu falei para minha filha, a gente vai para São Paulo. Minha filhinha falou, pai, a gente vai viajar, que não sei o que e tal. Eu falei, filha, eu não sei. Vamos fazer o seguinte, vamos deitar aqui na cama, vamos todo mundo orar. E amanhã Deus vai resolver esse negócio aí. E eu deitei na cama com minha esposa, minha filha, ela fez uma oração. Meu irmão, eu acordei pela manhã, ele não estava doente, é impossível. Deus fez um milagre, Deus trouxe uma cura, né? E o tema dessa noite é oração. Eu falei, acho que Deus nos provou, né? Fala, ora, vai ter algum conteúdo para você levar para aquele povo. Mas, brincadeiras à parte, eu louvo a Deus por estar aqui nessa noite. E foi me entregue uma oportunidade de falar com os irmãos sobre oração. Eu quero que os irmãos possam abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, verso 6. Mateus 6, 6. Se vocês puderem projetar, glória a Deus. Mateus 6, 6 diz o seguinte: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Oras ao teu Pai, e Ele, que está em secreto, o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Feche teus olhos.
Curve sua cabeça. Vamos nos ligar novamente com o Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus, uma vez mais nos colocamos na Tua presença e clamamos pela Tua graça. Senhor, que nessa noite nós possamos, meu Pai, obter de Ti uma revelação a respeito de ter um relacionamento, uma intimidade com o Senhor. Fala conosco, Senhor, tudo aquilo que nós precisamos ouvir, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Você concorda? Diga amém. Glória a Deus, queridos. Eu quero em alguns minutos aqui falar um pouco sobre oração, né? Eu tenho para mim que oração é lutar, é guerrear, através do natural, ou seja, através do físico. Eu sei o que eu estou fazendo, eu estou tomando uma atitude, eu estou orando para atingir o sobrenatural. A Bíblia fala que eu tenho que entrar no meu quarto, fechar a porta, e ali o Deus que está em secreto, Ele vai ouvir a minha oração. Ele vai falar comigo. O que a Bíblia diz aqui fala de relacionamento, de tempo de qualidade. Oração é guerrear, é você falar com Deus, é você colocar no natural as tuas expectativas para você atingir o sobrenatural que vem das mãos do Senhor. É tomar posse do que se busca. Talvez mesmo que eu não esteja vendo, mas através da fé, eu vou tomar posse daquilo que eu estou buscando. Segundo versículo que eu quero trabalhar nessa noite, Jeremias 29, 12. Jeremias 29, 12. Porque não deram ouvidos às minhas palavras, diz o Senhor, com as quais começam de madrugada, lhes enviei os meus servos, os profetas, mas não escutares, diz o Senhor. 29, 12, amados, colocou 19 aí. Projeta para mim, aí, meu jovem. Então me invocareis e passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. 13. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso. 14. Serei achado de vós, diz quem? E farei mudar a vossa. Aleluia. Amém, igreja? Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso. Buscar a Deus, ter ânimo para orar. Quem tem ânimo para orar, diga amém. Amém. Quem aplica? Amém. Diminui um pouco. Precisamos criar ânimo para orar. Amados, sendo sincero, não é fácil orar. Sim? Não, mas há uma necessidade. Porque como sendo cristão, como filho de Deus, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Um dos passos que me leva a ter um relacionamento com o Pai é a oração. É um tempo que eu invisto. Buscar-me-eis, eu vou achar. Mas quando eu buscar de todo, quando fala buscar de todo o coração, é buscar de toda a intensidade. É com vontade ou sem vontade, é querendo ou não, é aplicar o coração naquilo que você busca. É quando nós colocamos a nossa alma, o nosso desejo. Eu não estou com vontade de orar, não é questão de vontade. Nós que entendemos o mundo espiritual, não temos esse privilégio de ter vontade de orar. Nós entendemos que há uma necessidade de orar. Então vai sem vontade mesmo. Posso ouvir um amém? Amém. Vai sem desejo mesmo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas quando eu colocar o meu coração, as coisas vão acontecer. Quando eu entender que um dos relacionamentos com Deus é através da oração, nós nunca mais iremos ficar sem orar. Nunca mais nós vamos deixar com que as nossas atividades, com o que nos envolve do dia a dia,
nos roube aquele tempo de qualidade com o nosso Pai, com o nosso Deus. Oração é aplicar o teu coração, é pôr esperança naquilo que você busca. Quando eu começar a abrir a minha boca em orar, não é uma questão religiosa, porque nós que viemos do Evangelho, nós acreditamos que tudo nós precisamos orar, sim ou não? Mas dificilmente nós acreditamos naquilo que nós oramos. Às vezes oramos por orar, cumprimos talvez ali como que eu posso dizer, um ritual gospel, um ritual evangélico. Oramos para levantar, oramos para comer, oramos para isso, oramos para aquilo. Só que dificilmente aplicamos o nosso coração. Dificilmente acreditamos no resultado da oração. Oramos por uma pessoa enferma, mas dali para frente seja o que Deus quiser. Oramos por uma porta de trabalho, mas está na mão do Senhor. Dificilmente colocamos o nosso coração, o nosso desejo. Dificilmente nós iremos receber aquilo que vem do Senhor. Oração é relacionamento. Oração é eu falar com o Pai, mas acreditando que existe um Pai. Oração é eu falar sobre cura, mas acreditando num Deus que cura. Oração é falar para um Deus que me gera esperança, mas acreditando que as coisas irão acontecer. Não é simplesmente abrir a minha boca e falar: Senhor, faça isso, faça aquilo, e no mais está nas mãos do Senhor. Oração é relacionamento, é aplicar o meu coração. No livro de Mateus 7,7, fala um pouco mais sobre isso. Mateus 7,7. Pede, e dar-se-vos-á. Buscais, e acharei. Batei, o que vai acontecer? Aqui está falando de constância de oração. Aqui não está falando de um momento, de uma situação, que eu orei e coloquei nas mãos do Senhor. Aqui está falando de constância. Enquanto não acontecer, então eu não vou parar de orar. Eu não sei quais são os teus propósitos, as metas para 2025. Mas enquanto não acontecer, diga comigo: eu não vou parar de orar. Amém? Eu vou importunar a Deus. Eu vou falar para Deus, vou continuar batendo na porta. Essa porta vai abrir, esse milagre vai chegar, a prosperidade vai ser uma realidade da minha vida. Amém, queridos? Enquanto as coisas não acontecerem, eu vou continuar me posicionando, porque eu acredito num Deus vivo. Eu acredito no Deus da cura, eu acredito no Deus da restauração do meu casamento, eu acredito no Deus da restauração no meu corpo físico, eu acredito em Deus. Se eu acredito em Deus, eu tenho que continuar falando com Deus. E um dos passos é orar, é falar com o Senhor. Amém? Eu coloquei aqui, esse é o meu ponto de vista, amém? Amém? No meu ponto de vista, o que não é uma oração aceita por Deus? Alguns estudos, algumas coisinhas, eu cheguei nesse meu ponto de vista, digamos assim. O que não é uma oração aceita por Deus? É barganhar com Deus. Como assim, Jefão? Se o Senhor fizer, eu faço. Se o Senhor manifestar tal coisa, eu sirvo ao Senhor. Sabe aquelas trocas? Meu irmão, isso não é oração. Deus não aceita barganha, Deus aceita aliança. Deus não aceita filho mimado, Deus aceita filho obediente. Barganhar com Deus, meu irmão, você pode ficar 20, 30, 50 anos com aquela carteirinha, né? A série ouro, a série gold. Eu tenho 50 anos de evangelho. Quantos milagres você viveu? Não, eu tenho 50 anos de evangelho.
e vai viver isso, queridos. Deus não aceita barganha. Negócio de colocar Deus na curva. Se você fizer, sabe, eu vou honrar o Senhor. Começa a honrar sem Deus fazer, amados. Começa fazendo. Começa entregando. Que a tua oração não seja se eu fizer. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. E pronto, acabou. Vamos servir a Deus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode fazer na minha e na tua vida. Deus não aceita esse tipo de relacionamento. Amém, queridos? Outro ponto. Exigir alguma coisa de Deus. Oh, amados. Como nós temos visto, no decorrer da caminhada cristã, quantos irmãos querem colocar Deus na parede. O Senhor tem que fazer porque o Senhor é Deus. O Senhor é obrigado a fazer. Oh, amados, quantas vezes eu ouvi isso? Eu vim aqui falar de testemunho triste, mas havia um discípulo muito amado, muito querido, e ele se decepcionou do Evangelho, porque ele colocou no coração dele que Deus ia abrir uma porta da qual ainda ele não estava capacitado, financeiramente falando. E ele fez um jejum por conta, ele fez algumas orações por conta, e passou aquele período que ele exigiu de Deus, as coisas não aconteceram. E quando eu fui conversar com esse discípulo, eu falei, irmão, o que está acontecendo? Ele falou, cara, é difícil servir a esse Deus. Eu falei, como assim? É difícil servir a um Deus que um lado só tem aliança. Eu falei, como assim? Porque eu jejuei. Estou falando sério. Eu orei. E Deus não fez. Eu falei, que doído ouvir isso. Nós achamos que Deus é obrigado a ceder aquilo que nós queremos. Não é assim que funciona, queridos. Eu tenho para mim que Deus é um pai. Tem alguém comigo nessa noite? Amém. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quem tem coragem de assumir que pai, quem está aqui que é pai, que mima seu filho, continua com a mão levantada? Eu continuo porque eu sei que eu sou. Aumentou mais um, aumentou, né? Está aumentando. Mas nós mimamos nossos filhos por aquilo que nós acreditamos que é bom. Qual pai aqui que vai ceder ao filho achando que nós somos obrigados? Você é meu pai, você é obrigado a fazer. Oh, amados, aí é doído. E já se passou talvez uns 2, 3 anos. Hoje o resumo dessa história se encontra longe dos caminhos do Senhor e não realizou seu sonho financeiramente. Não temos essa autoridade. Oração não é colocar Deus na parede. Às vezes oramos nesse sentido, não é mesmo? O Senhor é o Deus do ouro e da prata. Então o Senhor é obrigado a me dar um carro zero. Fica meio difícil. Um outro ponto de vista, que eu acredito que Deus não aceita como oração, é apenas ter um crente pedinte. Em todo momento de oração, ele só pede. Só sabe, a oração dele é pedir. Deus, eu preciso disso, daquilo, que não sei o que, glória a Deus, amém, vamos dormir. Eu estou precisando disso. Às vezes o pai fala, meu, e aí? Tudo que eu gostaria nessa noite é receber um abraço. Tudo que eu queria nessa noite é falar, pai, eu te amo. Obrigado pelo fôlego de vida. Mas às vezes nós entramos num automático, que achamos que o nosso Deus é um fornecedor, e não pai. Abrimos a nossa boca e falamos, o Senhor tem que fazer, porque o Senhor é Deus. Faz isso, isso e isso. Faz aquilo, só isso. E as coisas não acontecem talvez nas nossas vidas, e não entendemos o porquê. Deus é ruim, Deus é bom para um, mas Deus é ruim para outros. Não é isso, queridos. Como eu disse agora há pouco, Deus é pai. E todo pai, eu não vou falar exige, mas deseja ter um relacionamento com o filho.
Posso ouvir um amém? Amém. Todos nós que somos pais, desejamos que os nossos filhos tenham um relacionamento sincero conosco. Esperamos isso dos nossos filhos. O nosso Deus, Pai, o nosso Criador, não é diferente. Não possamos enxergar a Deus como o dono de tudo, de fato Ele é, mas só com essa ótica. A hora que eu abrir a boca Ele vai fazer, o que eu pedir Ele vai dar. Às vezes nós nos iludimos com esse tipo de proposta, achamos que o nosso Deus é um Deus que quando eu abro a boca Ele vira chavinha, tó filho, e não é isso que Deus espera de nós. Um outro ponto que eu entendo, qual é uma oração que Deus, eu acho que resiste, é a oração da espiritualidade. Sabe aqueles irmãos que querem orar melhor do que os outros? Aqui não tem, eu acredito nisso em nome de Jesus. Lá para o lado do interior que tem uns meia boca, aqui não. Ele precisa se exaltar. Soberano Deus, eterno Pai. E começa aquelas orações. Meu irmão, é meia hora de oração. Aí você fala, mas o que você falou com Deus? Não sei. Fala, meu, esse irmão ora, mas ele ora. Uma vez eu estava numa determinada situação em um retiro. O irmão começou, era 10 minutos de oração, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos. Eu falei, uau, hoje eu aprendo alguma coisa de oração. Só que era um dia inteiro, era 3 dias de oração. O irmão, para começar, foi 40 minutos. Eu falei, Jesus amado, hoje eu saio daqui convertido. Hoje eu entendo que é oração. Mas o tema que era para orar, eu falei, irmão, agora, né, essa foi a introdução, né? Vamos para a oração agora. O tema é esse aqui, ó. Amados, mostrar a espiritualidade não vale de nada. Sabe o que Deus quer? Que eu entre no meu quarto, que eu seja sincero diante dEle, que eu abra o meu coração diante dEle, falar, Senhor, está doendo aqui, está doendo ali, eu não estou conseguindo, eu tenho um sonho, está difícil. Deus quer sinceridade, relacionamento através de sinceridade, e não apenas uma falsa espiritualidade. É fácil abrir a nossa boca, falar palavras difíceis, uau, vou atrair a presença de Deus nesse lugar. Deus olha e fala, mas o que você está fazendo aí, velho? Não é nem a hora do teatro, para com essas coisas. Sabe que nós possamos abrir o nosso coração e sermos sinceros diante do Senhor. Orar é uma das formas de se relacionar com Deus. Eu coloquei alguns pontos. O que nós podemos obter através da oração? Primeiro ponto, nos tira do nosso ponto de conforto e nos leva a falar com Deus. Ou seja, sabe o problema, a dificuldade, ela já começa a se tornar em bênção. Porque eu estou falando com Deus Todo-Poderoso. Eu estou abrindo meu coração para o Deus Criador. O primeiro ponto, ele me leva a ter um início de relacionamento com o Senhor. Ele nos aproxima de Deus através da oração. Segundo ponto, não menos importante, a oração, ela nos traz intimidade com Deus. Em Mateus 6:6, daí por diante nós já lemos, é onde eu ouço a voz de Deus no secreto. Eu não preciso estar na frente de ninguém, eu não preciso me aparecer. Existe oração, amados, que é a intercessão, assim como todas as nossas igrejas participam. Oração em conjunto, o irmão está orando, nós estamos concordando. Mas essa noite eu quero falar um pouco sobre isso, intimidade com Deus. A oração que você e Deus, mas ninguém. Há uma necessidade de nós fazermos isso. Sabe, a gente fala de abrir a porta do quarto, mas num canto reservado. Você abriu o teu coração ao Senhor. Porque há momentos que nós precisamos, como que eu posso dizer, nos desmontar, talvez seja assim essa palavra, diante de todos. Às vezes a gente não consegue.
Talvez diante da nossa família, nós que somos homens, pais de família, cabeça da casa, precisamos ter uma postura, sim ou não? É difícil nós, em alguns momentos, nos desmontarmos diante da esposa. Nós temos na nossa mente, vou passar um sentimento de fracasso. Mas é o momento que está ali você e Deus. Talvez a porta do seu quarto seja o teu carro no meio do nada. Lá em Sorocaba tem bastante terreno vazio ainda. Pense em vários quartos que eu já adotei. Você entra no carro, fecha a porta, dá seus gritos. Ninguém está vendo. Você e Deus. Deus está vendo o que está no teu coração. Às vezes precisamos nos desmontarmos diante de Deus. Fala, Senhor, eu tenho tentado ser forte, mas Tu me conheces. Para minha casa eu estou de pé, mas o Senhor sabe que eu preciso de Ti. Que se não for a Tua graça, a Tua misericórdia, não dá não. Terceiro ponto, nós falamos sobre intimidade com Deus. Benefício da oração, ela também te dá autoridade diante de Deus. Lá no livro de Lucas 10:19, a Bíblia fala que Deus nos deu autoridade. Diga comigo, autoridade. Isso é conquistado através de relacionamento com Deus. A autoridade para pisar sobre serpentes, escorpiões, amados, falando de demônio, mundo espiritual. Existem situações que nós precisamos nos posicionar, entender que aquele momento que eu tive com Deus no meu quarto, seja onde for, foi um momento eu e Deus. Eu falei com Ele, Ele me abraçou e tudo mais, aquela coisa linda. Sabe aquela imagem que você começa a orar, você entra como um gatinho e sai do quarto feito um leão? É isso que Deus espera de nós. Quando Ele fala que eu e você nós temos autoridade na terra. É isso que Ele espera de nós. Que nós viemos nos posicionar diante das dificuldades, dos problemas, das lutas, das enfermidades, dando palavra. Aqui não. Aqui você não reina, Satanás. Na minha casa não. A autoridade espiritual, ela vem através de relacionamento. Porque existe muito tambor gritando por aí, mas não faz efeito nenhum. A autoridade não é gritar, não é mandar. É onde você chegar as coisas acontecer. Um dos benefícios da oração é você gerar autoridade espiritual. Sabe as nossas metas? Amados, não é entrar no quarto e orar e adorar. Talvez o momento é dar ordem. Falar enfermidade em nome de Jesus, aqui você não. Aqui você não reina. Aqui não. O diabo tem que fugir. Resistir ao diabo e ele... Associamos ao diabo como um bicho de 7 cabeças e daí por diante. Só que às vezes é aquilo que nos afronta, talvez até dentro da nossa casa, como uma enfermidade, uma não conversão e daí por diante. E às vezes estamos ali, Senhor, tem misericórdia de mim, mas eu imagino, Deus, o que você quer que eu faça? Porque sobre a cruz eu levei a enfermidade, sobre a terra eu dei autoridade. Você está esperando o que mais? Manifeste como igreja, se levante como igreja. Não é apenas clamar. Lembra de Moisés? Irmão, desce essa machadada no meio dessa água, você vê o que vai acontecer. Às vezes tem que ser assim, meu irmão. Se levantar e falar, aqui não, em nome de Jesus, aqui tem um crente. Aqui tem um crente que ora, aqui tem autoridade. Amém, queridos? Não há por que temer. Não há por que temer. Deus te deu autoridade. A quem você serve? Jesus? Sim ou não? Sim. O nome dele tem poder. Todo joelho é obrigado ao quê? Toda língua? A quem?
é quem você serve. É quem que você tem que usar como autoridade na terra. Que este ano de 2025, eu não tenho dúvida disso. Não estou aqui como coach. Vai ser o melhor ano da sua vida. De fato, vai ser o melhor ano da sua vida. Quando nós entendermos que eu preciso aumentar o meu nível de intensidade, de adoração, de busca, de relacionamento com Deus. As coisas irão acontecer como nunca aconteceu antes. Os milagres que talvez você venha buscando, vai acontecer. A cura, a restauração. Quando eu entendo que Deus me deu autoridade para lutar contra o inferno. Há poder na igreja, amados. Aquilo que você ligar na terra é ligado aos céus. Através do poder do nome de Jesus Cristo, todo joelho está obrigado a se dobrar, lá em Romanos. Tudo que ligarmos na terra será ligado aos céus. Há poder na oração de quebrar qualquer maldição, qualquer cadeia, problema, dificuldade que nós possamos estar vivendo. A oração, ela faz mudar situações. A oração nos leva até a autoridade sobre a terra. O natural, ele move o sobrenatural. Quando eu abro a minha boca, talvez eu não tenha a dimensão do que está acontecendo no mundo espiritual. Mas que nessa noite, eu e você, nós possamos entender que da minha boca não saem palavras vãs, palavras vazias. Mas o que eu orar nessa noite, crendo, as coisas irão acontecer. Nos leva a viver o sobrenatural. Lá em Mateus 7:7. Projeto para mim, por favor. Mateus 7:7. Pede, dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Há 8 anos atrás, Deus realizou um sonho na minha vida. Quando eu entendi o que era a oração. Quando eu casei, há 16 anos atrás, meu maior sonho era ser pai. Eu tinha um desejo de ser pai. Já contei isso aqui uma vez, acho que há 1 ano atrás. Meu maior sonho era ser pai. Eu desejava, era uma coisa surreal, digamos assim. O desejo de ser pai. E foi passando alguns anos e nada acontecia. Chegou um ano, uau, minha esposa está grávida. Passou uma semana, ela perdeu o bebê. Existem coisas que não têm respostas. Por quê? Só que Deus me colocou algo no meu coração. Começa a orar, fala comigo. E alguns anos se passaram dessa primeira tentativa e nada aconteceu. Vamos buscar ajuda médica. Minha esposa fez todos os exames, o problema não era ela. O problema era eu. E quando eu fiz os exames, o médico falou, tem alguns caminhos e tal, não sei o que, tem um tratamento. E eu saí da sala do médico, declarando, aonde há morte eu profetizo vida. Só que foi uma oração, que era eu e Deus. Minha esposa foi saber disso, acho que depois de anos. Ninguém sabia disso. E eu comecei a orar, eu comecei a profetizar sobre a minha vida. Aonde há morte, eu declaro vida. Eu não precisei tomar um comprimido sequer do tratamento.
Quando eu soube, a Flávia, né, os sintomas e tal, eu falei, uau, vou ser pai. Eu passei 9 meses guerreando contra Satanás na minha mente. Mas ele veio com força. Vai perder, vai perder, vai perder. Aquela mesma alegria que eu estava vendo a gestação, a barriguinha crescendo, aquela coisa mais linda, né? Ao mesmo tempo, orando. Não duvidava, mas orando. Falei, aqui não. Vai nascer. Vai nascer. E para honra e glória do nome do Senhor Jesus, é uma menina linda, obediente, maravilhosa. Existe oração que é você, amados. Não dá para terceirizar. Eu sei que o pastor tem unção, uau! Mas tem coisa que é eu e Deus, e o problema. Dá para entender? Tem coisa, mas que eu tenho que pegar a espada numa mão, o escudo na outra, bater no peito e falar, vem! Porque eu estou em Cristo. E as coisas irão acontecer. Quando eu me posicionei, Deus falou, isso é oração. Não adianta ficar, não, ora. Vai buscar, crer. Qual é esse Deus que nós pregamos? Fala que Ele ressuscita, que Ele faz, que Ele acontece. Na minha vida não? Por que não? Para honra e glória do nome do Senhor Jesus, amados. Está aí na escolinha. Uma criança maravilhosa. O que eu quero trazer ao seu coração nessa noite? Aumente o nível, sabe, de relacionamento com teu pai. Não seja um cristão que só pede. Seja um cristão que adore, que agradeça. Estamos entrando sim, sabe, em 2025, com diversos propósitos, diversas metas a serem alcançadas. Mas talvez não esqueça, talvez a principal, agradecer por aquilo que já te deu. Agradecer ao Senhor por aquilo que Ele é. Vamos tirar a nossa ótica de Deus como um Deus grandão, que eu estrale os dedos e as coisas aconteçam. Deus é Pai. Ele espera dos seus filhos um bom relacionamento. Que eu possa atrair as bênçãos do Senhor, como fala no livro de Deuteronômio, que ela vai nos atropelar. Amém? Quando nós tivermos um bom relacionamento com o nosso Deus. Pede. As coisas vão acontecer. Ora, determina. As coisas irão acontecer. Liga na terra nessa noite. Que chegue aos céus. Em nome de Jesus. Você projetou lá para mim, Mateus 7,7, para que nós possamos finalizar. Mais uma vez eu quero orar e finalizar com esse versículo. Pede, ora, dar-se-vos-á. Buscai e perseverança na oração. Batei e abrir-se-vos-á. Não pare de bater, não pare de orar, enquanto não se realizar o que você busca. Se coloque de pé em nome de Jesus.